A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 13. Bem e mal, crenças pessoais e coletivas e o efeito sobre sua experiência particular e social. Neste capítulo, Seth começa descrevendo para nós 3 diagramas que eu vou tentar aqui exemplificá-lo com palavras. Então, no primeiro diagrama, nós temos 2 colunas. Uma coluna intitulada como Estado de Graça e a outra coluna intitulada como Fora da Graça. Na coluna 1 nós temos saúde. Na mesma linha, no seu sentido oposto, temos doença. Segunda linha, Estado de Graça, temos a riqueza. Fora da graça, temos a pobreza. Terceira linha, temos Estado de Graça branco. Fora da graça, preto. Estado de graça, cristão. Fora da graça, não cristão. Estado de graça, índio ou oriental. Fora da graça, americano. Estado de graça, pobreza orgulhosa. Fora da graça, riqueza embaraçosa. Pele morena, pele branca. Estado da graça, grande compreensão mística. Fora da graça, insensibilidade. Compreensão cósmica. Fora da graça, pobreza e desintegração espiritual. Estado da graça, juventude. Fora da graça, idade. Estado da graça, compreensão intuitiva. Fora da graça, rigidez, ignorância mental e espiritual. Estado da graça, conhecimento. Fora da graça, ignorância. Beleza, feiura, capacidade intelectual. Fora da graça, desintegração da capacidade mental. Vigor físico no estado de graça. Fora da graça, perda de vigor. Estado da graça, um futuro à frente. Fora da graça, todas as portas fechadas à atividade. Ditado de Seth. Neste capítulo, trataremos de algumas crenças atuais que envolvem seu comportamento mais íntimo e conotações sociais. Delineei algumas ideias opostas que muita gente tem, todas envolvendo conceitos de bem e mal aplicados em áreas às quais eles não pertencem. As designações tornaram certos contrastes claramente visíveis. Eu apenas queria iniciar o próximo capítulo, certificando-me de que os aspectos visuais estavam claros. Darei o resto da noite de folga para vocês. Portanto, já que estamos indo tão bem, e falarei sobre algumas crenças de natureza social ainda não tratadas. Seção 650, 22 de março de 1973, 21h50, quinta-feira. O diagrama simplesmente representa alguns sistemas de crenças gerais do ponto de vista de valores morais. Suas ideias de bem e mal afetam não apenas seu comportamento junto aos outros, mas sua atividade na comunidade e no mundo em geral. Muitos acreditam, usando o primeiro diagrama, que é bom e moralmente superior ser cristão, branco, rico e ter excelente saúde. Ora, embora não apareça no diagrama, a palavra homem também pode ser acrescentada à lista de atributos preferidos. A realidade, portanto, é vista através deste sistema de crenças. Se você é partidário dele, você vai sentir que essas características são dadas por Deus. Segundo o fervor com que abriga essas ideias, descobrirá que elas o abrangem, pois, de uma forma muito limitada, elas definem seu conceito de bem. As pessoas que possuem tais crenças são, em geral, muito religiosas em termos convencionais. Países que salientam crenças semelhantes enviam missionários para converter os que são pagãos e, portanto, inferiores. As pessoas que sentem dessa forma ficarão muito desconfortáveis ao se misturarem com pessoas de raças, credos ou cores diferentes e, sem querer, poderão ser vingativamente conservadores ao lidar, por exemplo, com problemas de natureza comunitária. Elas considerarão a pobreza como sinal de desaprovação divina e, assim, terão a tendência de deixar tudo nas mãos do bom Deus.
Elas podem até falar com aparente compaixão da situação difícil dos outros, embora considerem essa dificuldade uma simples consequência da inferioridade ou da desigualdade. Essas pessoas podem ser de qualquer idade e de qualquer situação econômica. Agora, se você for protestante, homem branco, americano, rico e saudável, pelo menos dentro da estrutura de suas crenças, poderá olhar para si mesmo com olhos desembaçados. Sua base é fraca, na verdade, mas pelo menos você por enquanto se ajusta dentro dela. Observem que acrescentei protestante, entre aspas, a seu sistema de valores, assim como, entre aspas, americano. Se você aceita este grupo de crenças, mas não tem todos esses atributos, está em maus lençóis. Alguns dos componentes são mais carregados que outros. Um católico ou um judeu que tenha essas crenças está obviamente fora de compasso, de certa forma, e irá sentir-se culpado ao medir-se por esse padrão. Um homem negro que aceite o mesmo sistema estará realmente em dificuldades. Se ele for um negro pobre, correrá perigo duplo. No quadro de crenças, as doenças, a pobreza e a feminilidade, de certa forma, os conceitos não cristãos e uma herança não caucasiana serão racionalizados do ponto de vista dessas crenças. Alguns de meus leitores podem considerar-se muito iluminados, acreditando, por exemplo, em reencarnação como uma série de vidas consecutivas. Entretanto, poderão usar esses conceitos para justificar sua crença na inferioridade de outras raças. Podem dizer que, como uma pessoa escolheu seus problemas nesta vida, decidindo, por exemplo, nascer negro ou pobre ou ambos, que o karma está sendo resolvido. Portanto, essas questões não devem ser resolvidas por meio de uma mudança de lei ou de costumes. Ver seção 636, capítulo 9, sobre reencarnação e a ideia de 7 sobre tempo simultâneo. Do lado esquerdo, olhando o segundo diagrama, você encontrará pessoas, neste caso e neste país, de uma mentalidade mais liberal. Não as achará tão liberais, porém, se compreender que elas são tão preconceituosas em uma direção quanto o primeiro grupo em outra. Aqui temos um sistema de crenças no qual é errado ser branco, americano ou rico, ou mesmo ter uma situação financeira confortável. Todas as distorções do cristianismo são aparentes e o primeiro grupo é cego para elas, naturalmente. Aqui, entretanto, a riqueza e a pele branca não são apenas más, mas sintomas óbvios de deteriorização moral. Se o primeiro sistema de crenças vê o dinheiro e os bens como sinal da bênção de Deus, o segundo grupo vê os bens materiais como evidência de declínio espiritual. Aqui o exótico é romanceado, o estrangeiro é exibido, o pitoresco visto como real. A pele negra ou morena torna-se indicação de perfeição espiritual e a pobreza distintivo de honra a ser usado não apenas como orgulho, mas em geral como ferramenta agressiva. As pessoas que seguem esses sistemas de crenças acham que elas estão certas. Seu estilo de vida, suas aflições na comunidade e inclinações políticas estarão em oposição direta à ética do branco rico. Ora, se por acaso você for negro ou moreno, pobre e acreditar nesse sistema, pelo menos se sentirá seguro dentro dele. Se pelo contrário for branco e rico e tiver essas crenças, irá sentir-se inferior e fazer tudo a seu alcance para mostrar quão pitoresco, liberal, mente aberta e negro ou marrom você pode ser, embora continue sendo branco, estando bem de vida e talvez secretamente devotado ao seu cristianismo. Sem dúvida exibirá Budas esteticamente e usará contas indianas. O terceiro diagrama, naturalmente, pode cortar caminhos pelos outros sistemas de crenças. Nos primeiros 2 grupos há muito espaços. Você pode ter 1, 2 ou 3 características preferenciais que se correlacionam com suas ideias, por exemplo. Mas seus conceitos sobre idade não lhe dão essa liberdade, pois em um momento ou outro todos, se estiverem sorte em seus termos, chegarão à idade avançada. Muitos acreditam que este é um momento de deteriorização espiritual ou física, quando todos os atributos da maturidade conquistados duramente estão se desvanecendo e as faculdades de raciocínio
desaparecendo como grãos de areia através dos dedos das mãos pesantes da mente que os seguram por muito tempo. Se a vida for considerada boa neste sistema de crenças, então a juventude será vista como uma coroa de glória, de cujo topo só se pode ir para baixo. Aos velhos não são concedidas as características da sabedoria, mas eles são temidos como malignos, maus, indesejáveis ou assustadores. Para essas pessoas, a senilidade parece o fim natural e inevitável da vida. Como mencionado anteriormente neste livro, seção 644, capítulo 11, muitos que seguem tais crenças tentam escondê-las de si mesmos, procurando desesperadamente ser jovens. A juventude e a velhice ambas têm seu lugar, e dentro da estrutura de sua raça, cada uma desempenha papéis importantes. Você está acostumado a pensar em termos de hereditariedade, em termos físicos e de um modo diferente do que imagina. Ela é importante. Certas experiências terrenas, porém, dependem de sua duração no tempo e, portanto, resultam da atuação da mente sobre sua própria experiência através de longos períodos de tempo terreno. Há funções específicas que atuam muito naturalmente e que mal são percebidas por seus cientistas, muito menos compreendidas. Quando a mente dentro do corpo percebe claramente seu tempo terreno chegando ao fim, ocorrem acelerações mentais e psíquicas. Elas são de muitas formas como experiências de adolescentes em seus grandes impulsos de atividade criativa, com a formulação de perguntas e a preparação para um tipo completamente novo de crescimento e realização da personalidade. Isso seria muito aparente se não fosse por seus sistemas atuais de crenças, pelos quais os velhos são forçados a interpretar sua experiência. Muitos casos de expansão de consciência e crescimento mental e psíquico são interpretados por vocês como senilidade. Nenhuma correlação importante foi feita entre as experiências subjetivas dos velhos, particularmente em condições senis, com as de outras idades envolvidas na expansão de consciência, seja natural ou induzida por drogas. Qualquer sensação desse tipo é imediatamente reprimida pelos velhos, por medo de que seja diagnosticada uma senilidade. As experiências, porém, afetam o hemisfério direito do cérebro e de tal forma que as habilidades são liberadas mais ou menos da mesma forma que em um adolescente. Quando chega a hora, o indivíduo começa a ver além da vida temporal, a abrir dimensões de percepção que, em seus termos, não se poderia permitir abrir enquanto envolvido na vida adulta normal, intensamente focalizada no aspecto físico. Infelizmente, via de regra, a personalidade não tem um sistema de crenças para apoiar essa expansão. As terapias naturais, tanto físicas como mentais, são negadas. Muitas vezes usam-se drogas como antidepressivos, embotando a clareza do que parece ser uma visão distorcida. A velhice é um dos aspectos mais criativos e valiosos de sua vida. Os idosos, porém, são levados a sentir-se inúteis em uma sociedade. Muitas vezes eles compartilham esse julgamento de valores e sua experiência dentro da comunidade não os prepara para enfrentar a experiência subjetiva. Não há professores para guiá-los. A idade avançada é um período da vida altamente criativo. As ligações entre ela e a infância são muitas vezes feitas de modo depreciativo, entretanto, a personalidade se encontra em um dos estados mais fecundos. Estou agora falando de um modo geral naturalmente, pois suas condições de vida distorcem essa situação natural. Até as mudanças químicas e hormonais que ocorrem nessa idade conduzem ao crescimento espiritual e psíquico. A alegria dessa confirmação é negada aos velhos por causa de seu sistema de crenças. Abre parênteses, palavras de Robert. Jane, em um transe muito profundo e ativo, estivera tão concentrada no material que não percebera qualquer outra coisa. Senti que Seth estava entrando em coisas muito boas, disse ela. Todo um sistema novo de geriatria. Eu senti tudo. Os animais já sabem tudo isso inconscientemente, mas é tão estranho e divertido tratar de coisas da velhice. Ela continuou surpresa. Nossa sociedade não suspeita de nada disso. Estou muito entusiasmada com o material. Jane e eu tivemos uma preparação para essas informações, pelo menos em níveis emocionais. Meu pai morreu em fevereiro de 1971, depois de passar 3 anos em uma casa de repouso. Diagnóstico: senilidade. Durante esse tempo, ele estivera sedado em diferentes graus. À luz do material desta noite, não pude deixar de sentir que ele perdera parte de sua herança natural.
tenha esse processo sido decisão dele, ou lhe sido imposto, ou ambos. 7, eu pensei, diria que meu pai escolheu todas as circunstâncias de sua vida e que essa privação na velhice fora um provável resultado que se materializara fisicamente, embora concordando, ainda gostaria que tivesse sido diferente. Continuando nas palavras de Robert, uma pequena nota sobre o material. O cérebro consiste de 2 hemisférios independentes, que ficam lado a lado e são ligados por uma base comum. Em geral, um hemisfério é dominante. Cada um é formado por áreas ou lobos, que têm funções específicas. Os padrões de ondas cerebrais de cada hemisfério geralmente variam, assim como os 2 diferentes lobos que formam cada lado. Não há, entretanto, 2 cérebros semelhantes. Continuando agora com o ditado de Seth. Em certos termos, a experiência psicodélica não pode ser explicada dentro de suas estruturas referenciais limitadas. Não porque seja impossível explicar tais iluminações, mas porque seus sistemas de crenças atuais são muito limitadores. Assim, seja em que idade for, é difícil descrever um episódio revelador a outros. Na idade avançada, porém, ninguém está interessado e ainda é nessa etapa da vida, como na adolescência, que a criatividade pode atingir seu ápice, correndo o risco, no entanto, de passar despercebida. Esta época poderia ser mais vantajosa para o indivíduo e para a raça do que qualquer outra, se suas possibilidades fossem reconhecidas e se ela fosse compreendida. As mudanças químicas peculiares que ocorrem são muitas vezes precisamente as que levam às maiores faculdades de compreensão e experiência, mas não trazem consigo o que vocês consideram aplicação prática. Existe nelas um ímpeto com o qual a personalidade tenta libertar-se da orientação tempo-espaço, livre da necessidade usual de participar em termos adultos. A personalidade, repito, olha para a natureza da experiência em suas formas mais puras. Em algumas civilizações anteriores, isso era feito dentro de uma estrutura natural, na qual os idosos eram cuidados fisicamente e suas palavras ouvidas muito atentamente. Ideias de velhos sábios e lendas semelhantes aplicam-se aqui, como também os conceitos místicos sobre a poderosa anciã. Em seu processo natural, os velhos compreendem muito bem suas próprias visões. Corpo e mente atuam juntos em harmonia maravilhosa. Seção 651, 26 de março de 1973, 21h46, segunda-feira. Suas crenças sobre idade, como tudo ou mais, formarão sua experiência, e suas crenças coletivas irão afetar sua civilização. Com os conceitos atuais de sua sociedade, homens e mulheres temem a velhice desde a juventude. Se a idade adulta, em seu apogeu, é considerada como o exemplo ideal da vida, ventura e sucesso, a velhice é vista como o oposto, uma época de fracasso e decadência. Parte disso está ligada a ideias distorcidas das mentes conscientes e inconscientes, usando seus termos. Falando de modo geral, na sociedade ocidental, a mente consciente é vista como assumindo seu lugar no início da idade adulta, quando o eu se levanta do berço da inconsciência infantil para a percepção crítica e a diferenciação. A consideração pelas distinções e diferenças é tida como uma das maiores características da consciência, e assim esses seus aspectos são valorizados. Por outro lado, as características de assimilação, combinação e correlação, igualmente significativas, são negligenciadas. Em círculos acadêmicos e em muitos não tão acadêmicos, o intelecto é equiparado apenas às faculdades críticas, de modo que quanto mais diagnosticável você for, mais intelectual será considerado. Durante os anos de idade adulta, no Ocidente, a consciência focaliza mais intensamente uma área específica de atividade e manipulação física. Desde a infância, a mente é treinada para usar suas qualidades argumentativas, separadoras acima de todas as outras. A criatividade tem permissão de fluir apenas por certos canais extremamente limitados.
Quando o indivíduo envelhece e se aposenta, por exemplo, já não precisa ter esse tipo particular de concentração focalizada. A mente, na verdade, torna-se mais ela mesma, mais livre para usar um número maior de suas habilidades, que podem então afastar-se de áreas restritas a fim de assimilar, reconhecer e criar. Exatamente nessa época, porém, a pessoa ouve que deve ter cuidado com esses desvios e que deve considerar esse tipo de comportamento um sintoma de deteriorização mental. Os que seguem as crenças coletivas descobrirão que a imagem que têm de si mesmos mudou. Eles temem que sua idade ou sua existência no tempo os tenham traído. Veem a si mesmo como sobras, pálidos vestígios de eus melhores e, em seu próprio sistema de julgamento de valores, condenam-se pela continuação de sua existência no tempo. Se isso acontecia antes, agora já não confiam na integridade de seu corpo. Começam a representar uma história como um texto escrito por outros, mas com o qual, entretanto, concordaram. Pode parecer que não há qualquer ligação entre esta situação e suas crenças sobre cor, e, no entanto, as duas estão intimamente associadas. Vocês equiparam a cor branca a uma consciência brilhante, ao bem e à juventude, e a cor preta ao inconsciente, à velhice e à morte. Nesse sistema de valores, as raças negras são temidas do mesmo modo que, basicamente, os velhos são temidos. Os negros são considerados primitivos. A eles são atribuídos talentos musicais criativos, por exemplo, mas durante muito tempo essa foi uma atividade do submundo, entre aspas. Criavam produções musicais aceitáveis, mas eles mesmos não eram admitidos nos teatros da nação respeitável. Em sua sociedade, portanto, a raça negra representou o que vocês consideram as porções caóticas, primitivas, espontâneas, selvagens, inconscientes do eu, o lado inferior do respeitável cidadão americano, entre aspas. Por um lado, os negros deviam ser oprimidos e, por outro, ser tratados com indulgência, como crianças. Sempre houve grande temor de que os negros, como raça, escapassem de seus limites. Dando-lhes a mão, tomariam o braço. Simplesmente porque os brancos temiam a natureza de seu eu interior e reconheciam o poder que tentavam tão desesperadamente estrangular dentro de si mesmos. As nações, como as pessoas, às vezes podem ter personalidades dupla. Assim, havia um toma lá da cá, no qual os negros expressavam certas tendências para o país como um todo, e os brancos expressavam outras características. Ambos os grupos concordaram com essas regras. Em termos mais amplos, naturalmente cada um pertenceu a outras raças, em outras épocas e lugares, ou, para ser mais específico, em existências simultâneas, um desempenha o papel do outro. Aplicado à velhice, a cor preta demonstra um retorno a essas forças inconscientes. Agora, tudo isso, até agora, foi considerado de um ponto de vista de crença americana e ocidental, e simplesmente a realidade de muitos de meus leitores. Em outros sistemas de crenças do submundo, entre aspas, porém, o negro é visto como símbolo de grande conhecimento, poder e força. Levada ao extremo, essa crença acaba em cultos do demônio, nos quais o mal compreendidos, poderes da criatividade e da exuberância manifestam-se precipitadamente em forma distorcida. Os lados inferiores da consciência são então glorificados às custas dos outros valores brancos, conscientes e objetivos, entre aspas. Contudo, em ambos os sistemas, negam-se aos velhos seu poder, força e sabedoria inigualáveis. E assim, a civilização é defraudada, bem como as pessoas que vivem nela. Tudo isto também tem ligação com suas crenças sobre a vigília e o sonho, o branco sendo relacionado ao dia e o negro ao sonho. Aqui, novamente, vemos a velha conexão entre o Deus da luz e o príncipe das trevas, ou Satanás. Todas essas distinções feitas em vários níveis de desenvolvimento e relacionadas à natureza da origem da consciência atual. Através dos tempos, repito, as filosofias do submundo tentaram combinar os dois conceitos, geralmente indo de um extremo a outro no combate às ideias correntes em termos históricos. Em algumas dessas filosofias, a luz do dia é vista como pálida, por exemplo,
em contraste com o verdadeiro brilho do conhecimento que ilumina os sonhos, e o negro é o símbolo do conhecimento secreto, que não pode ser encontrado com a consciência normal nem examinado à luz do dia. Vocês encontram aí histórias de magia negra, e mais uma vez a idade entra em cena, de modo que as lendas dos sábios anciões e anciãs permeiam o folclore. A morte é considerada em termos de julgamentos, de valores de bem e mal e de preto e branco, o aniquilamento da consciência sendo percebido como negro e sua ressurreição como branco. A luz da iluminação é vivenciada como branca, contudo parece muitas vezes delinear a escuridão da alma ou brilhar no negro da noite. Assim, em seus termos de referência, os dois são dependentes um do outro, mudando de conotação de acordo com suas crenças. Em muitas civilizações antigas, reverenciava-se a noite com seu negror e exploravam-se os segredos da consciência noturna. Faziam-se correlações em que esse conhecimento era usado conscientemente durante o dia. Os dois aspectos de consciência aparentemente separados fundiam-se e a arte e a civilização floresciam de um modo quase impossível de conceber. E nessas civilizações todas as raças tinham seu lugar reconhecido, alegremente, e as pessoas de todas as idades eram respeitadas por sua contribuição particular. Nessas sociedades não se aplicavam os julgamentos limitados de valores tratados neste capítulo. As pessoas ou raças não precisavam desempenhar certos papéis, representando várias porções das características da humanidade. Cada pessoa tinha o direito de ser única, com todas as implicações desse fato. Isso não significa que a humanidade tenha caído de seu estado de graça para o que pareça ser uma condição inferior. Significa que vocês escolheram diversificar funções e habilidades, isolá-las, por assim dizer, a fim de aprender e compreender e até de desenvolver sua natureza peculiar. Há formas de assimilar seu conhecimento interior, seus valores contrastantes de luz e sombra, bom e mal, juventude e velhice, e de usar esses critérios para enriquecer sua própria experiência de um modo muito prático. Ao fazerem isso, melhorarão não apenas a si mesmos e a sua sociedade, mas o mundo em geral. Irão também reconhecer o estado da graça no qual precisam existir. Vamos examinar alguns desses caminhos. É preciso tentar correlacionar aspectos aparentemente diversos da experiência, combinar ideias de luz e sombra, consciência e inconsciência e assim por diante, não apenas na experiência privada, mas também na coletiva. Como mencionado em Sete Speaks, meu livro anterior, aqui no Brasil traduzido como Sete Fala, grandes distinções são feitas entre os estados em que vocês estão acordados e em que estão dormindo. Ver seção 532, capítulo 8 daquele livro. Eles são cuidadosamente divididos, tendo sido feitos poucos esforços para relacionar os dois. Muitos de vocês não acharão prático alterar suas horas de sono por causa de compromissos de trabalho. Alguns conseguirão fazê-lo, contudo, e os que estiverem realmente interessados neste esforço podem, de vez em quando, pelo menos, conseguir alguma variação que lhes permita, com maior eficiência, conectar as atividades de quando estão dormindo com as de quando estão acordados. Quem puder fazer isso, descobrirá que um arranjo um pouco diferente poderá ser vantajoso. Sugira um bloco de 6 horas de sono e não mais. Se ainda sentir necessidade de mais tempo de descanso, um período de sono e, no máximo, 2 horas à tarde pode ser acrescentado. Para algumas pessoas, um período seguido de 5 horas é suficiente, com um cochilo mais tarde, se necessário. Um período de 4 horas, porém, seria ideal, reforçado por um cochilo de duração que parecer natural. Nesse caso, não existem as grandes divisões artificiais criadas entre os dois estados de consciência. A mente consciente tem mais capacidade de lembrar e assimilar as experiências dos sonhos, e nos sonhos o eu pode usar mais eficazmente suas experiências de quando está acordado. Em geral, essas estruturas surgem naturalmente nos idosos, mas devido às suas crenças, os que acordam espontaneamente depois de 4 horas acham que sofrem de insônia e assim não podem utilizar a experiência adequadamente.
Tanto o consciente como o inconsciente atuariam muito mais eficazmente dentro de um programa de sono abreviado, e para os que estão envolvidos em trabalhos criativos, esse tipo de horário propiciaria uma intuição e um conhecimento aplicado muito maiores. As pessoas que seguissem esse comportamento natural sentiriam maior estabilidade dentro dos padrões gerais que mencionei. Cada um encontrará seu ritmo particular e algumas experiências seriam necessárias até vocês atingirem o máximo do equilíbrio, mas isso aumentaria o fluxo de vitalidade. É verdade que os padrões terão seu próprio fluxo em certos períodos de sua vida. Seguindo seu próprio ritmo, o resultado será períodos mais curtos ou mais longos. Sua consciência, como você a imagina, sofrerá uma expansão por meio dessa prática. Falando de um modo geral, períodos de 8 horas de sono ou mais não são benéficos, nem são eles, em termos amplos, naturais para a raça. As trocas ou ritmos das reações químicas são favoráveis por períodos mais curtos de sono. Muitos de vocês dormem durante períodos que deveriam ser os de sua maior criatividade e agilidade, nos quais o consciente e o inconsciente estão focalizados e unidos de um modo muito belo. A mente consciente em geral fica drogada de sono, exatamente quando deveriam estar obtendo seus maiores benefícios do inconsciente e conseguindo estabilizar-se de modo mais significativo na realidade que vocês conhecem. Nesses casos, a beleza e a iluminação de seus sonhos podem estar claras na mente consciente, sendo usadas para enriquecer sua vida física. Os contrastes que aparecerão em sua experiência terão sua unidade percebida com clareza. Seção 652, 28 de março de 1973, 21h13, quarta-feira. Essa mudança em seus padrões de sono ajuda a mudar sua maneira habitual de olhar para a natureza de seu universo pessoal, alterando assim sua percepção da realidade em geral. Até certo ponto, há uma fusão natural e espontânea do que você consideraria atividade consciente e atividade inconsciente. Isso traz uma compreensão maior dos intercâmbios que existem entre o ego e outras porções do eu. O inconsciente já não é equiparado à sombra nem a elementos desconhecidos e assustadores. Seu caráter é transformado, de modo que as qualidades escuras são vistas como porções verdadeiramente iluminadoras da vida consciente, fornecendo ao mesmo tempo grandes fontes de poder e energia para as experiências normais orientadas pelo ego. Por outro lado, áreas de comportamento comum que podem ter parecido opacas, nebulosas ou escuras, comportamento pessoal característico que não era compreendido, por exemplo, podem, de repente, tornar-se muito claras devido a essa transformação, na qual os aspectos escuros do inconsciente são percebidos como brilhantes. Barreiras são demolidas, como também certas crenças que nelas se baseavam. Se o inconsciente já não for temido, as raças que simbolizavam também já não precisam ser temidas. Há muitos outros tipos naturais e espontâneos de compreensão que também podem resultar dos ritmos de sono que sugeri. O inconsciente, a cor negra e a morte têm conotações negativas que levam ao medo do eu interior, à suspeita dos sonhos e, muitas vezes, às sugestões de pensamentos sobre a morte ou o mal. Mas a mudança nos hábitos de dormir e acordar pode, repito, provocar uma transformação que torna óbvio o fato de que os sonhos têm grande sabedoria e criatividade, de que o inconsciente é, na verdade, muito consciente e de que, de fato, o senso de identidade do indivíduo pode ser mantido durante os sonhos. O medo do auto-aniquilamento, simbolicamente considerado como morte, já não se aplica como antes. Como resultado, outras crenças criadas individualmente, que dependiam da existência desses opostos, também são espontaneamente destruídas. Quando você se encontra tão alerta, responsível e intelectual durante os sonhos como quando está acordado, torna-se impossível agir dentro do antigo esquema. Isso não significa que em todos os sonhos esse tipo particular de percepção seja alcançado, mas ela geralmente acontece dentro do padrão sugerido de despertar-dormir. Chega-se a uma certa situação benéfica e natural na qual as mentes conscientes e inconscientes se encontram. Isso ocorre espontaneamente, sejam quais forem seus padrões de sono, mas é muito breve e raramente lembrado. O estado ideal é tão curto porque a mente consciente passa muito tempo entorpecida.
Os animais seguem seus próprios horários naturais de dormir, acordar e, à sua maneira, tiram maiores benefícios de ambos os estados do que vocês, usando-os com maior eficácia, especialmente no que concerne ao sistema embutido de terapia corporal. Eles sabem exatamente quando alterar seus padrões para períodos mais longos ou mais curtos, ajustando, portanto, a produção de adrenalina e regulando todos os hormônios do corpo. Nos humanos, está também envolvida a ideia de nutrição. Com seus hábitos, o corpo fica literalmente esfomeado durante longos períodos, durante a noite, sendo depois alimentado excessivamente durante o dia. Importantes informações terapêuticas fornecidas nos sonhos, que devem ser lembradas, não são lembradas porque seus hábitos de sono o mergulham durante um tempo demasiadamente longo no que você considera inconsciência. O próprio corpo pode ser fisicamente revigorado e descansar em muito menos de 8 horas e depois de 5 horas. Os próprios músculos anseiam por atividade. Esta necessidade é também um sinal para despertar, de modo que materiais inconscientes e informações contidas nos sonhos podem ser conscientemente assimilados. Muitos de seus juízos falsos sobre a natureza da realidade estão diretamente ligados à divisão que vocês colocam entre suas experiências quando dormindo e, quando acordados, entre suas atividades conscientes e inconscientes. Opostos que não existem na realidade parecem manifestar-se. Mitos, símbolos e racionalizações tornam-se todos necessários para explicar as divergências aparentes, as contradições aparentes entre realidades que parecem tão diferentes. Ativam-se, às vezes, mecanismos psicológicos individuais em termos de neuroses ou outros problemas mentais, que põem a descoberto desafios ou dilemas interiores que, de outra forma, seriam resolvidos mais facilmente através de um intercâmbio entre a realidade consciente e inconsciente. Na relação natural corpo-mente, o sono opera como um grande conector, um intérprete, permitindo o livre fluxo de material consciente e inconsciente. No tipo de padrão de sono sugerido, estabelece-se condições ideais. Neuroses e psicoses simplesmente não ocorreriam em tais circunstâncias, e na margem de ação natural do sistema, dilemas ou problemas exteriores são resolvidos nos sonhos, e dificuldades interiores também podem ser resolvidas simbolicamente por meio da experiência física. A iluminação concernente ao eu interior pode aparecer claramente durante a realidade da pessoa desperta. E, da mesma forma, informações inestimáveis sobre o eu consciente podem ser recebidos nos sonhos. Há um fluxo espontâneo de energia psíquica, com relação hormonal adequada, em ambas as situações. A energia não será reprimida por recalques, por exemplo, e as emoções com sua expressão não serão temidas. Em seu sistema atual de crenças e com a luz dúbia na qual o inconsciente é considerado, gera-se muitas vezes um temor das emoções. Não apenas elas são prejudicadas quando vocês estão acordados, mas também são censuradas, tanto quanto possível nos sonhos. Sua expressão torna-se muito difícil, ocorrendo grandes bloqueios de energia que, em seus termos, podem resultar em comportamento neurótico ou, pior ainda, psicótico. A inibição dessas emoções também interfere no sistema nervoso e os seus aparatos terapêuticos. Essas emoções reprimidas e toda a carga por trás desses conceitos distorcidos sobre o inconsciente são projetadas sobre os outros. Em sua área individual, haverá pessoas sobre quem você projetará todas essas emoções ou características pesadas e amedrontadoras. Ao mesmo tempo, você será atraído para essas pessoas, porque as projeções representam uma parte de você. Em base nacional, as características ou qualidades serão projetadas exteriormente sobre um inimigo. Dentro de uma nação, elas podem ser dirigidas contra as pessoas de uma determinada raça, credo ou cor. Você não chegou acidentalmente a seus padrões de sono. Eles não são o resultado de sua tecnologia ou de seus hábitos industriais. Pelo contrário, são uma parte das crenças que os fizeram desenvolver sua sociedade tecnológica e industrial. Eles emergiram quando vocês começaram a categorizar cada vez mais as experiências, a ver a si mesmo como separados da fonte ou nascente de sua própria realidade psicológica. Em circunstâncias normais, os animais, enquanto dormem à noite, permanecem parcialmente alertas contra predadores e perigos.
Há dentro das características inatas do cérebro mamífero, portanto, um grande equilíbrio que permite um relaxamento físico completo e ao mesmo tempo em que a consciência é mantida de uma forma parcialmente suspensa, passiva, mas alerta. Esse estado permite participação e interpretação consciente das atividades inconscientes do sonho. A condição permite ao corpo seu descanso, mas ele não fica inerte por períodos tão longos de tempo. Os mamíferos também mudaram seus hábitos para acomodar-se a essas condições que vocês lhe impuseram. O comportamento estudado em laboratórios, portanto, não é necessariamente o demonstrado pelos mesmos animais em seu estado natural. Examinada separadamente, esta informação pode parecer enganosa. Naturalmente, as alterações no comportamento são elas próprias naturais. A consciência animal é diferente da sua. Com a sua, uma discriminação interior é necessária para que o material inconsciente seja assimilado. Todos os desenvolvimentos da humanidade, entretanto, estão latentes no cérebro do animal, e muitos atributos dos quais vocês não têm consciência estão latentes no seu. Os caminhos biológicos para eles já existem. Em suas crenças atuais, repito, a consciência é equiparada em termos muito limitados a esse conceito de comportamento intelectual. Vocês consideram a maturidade intelectual como o sumo do desenvolvimento mental, entre a percepção não diferenciada da infância e a decrepitude da velhice. Esses padrões de sono-vigília que sugeri irão colocá-los em contato com as grandes porções criativas e energéticas do comportamento psicológico, que não são absolutamente indiferenciadas, mas simplesmente distintas de seus conceitos usuais de consciência, e esses operam durante toda a sua vida. As experiências naturais do que vocês consideram distorção do tempo, por exemplo, que ocorrem na infância e na velhice igualmente, representam experiências bem normais de seu ambiente de tempo básico, muito mais do que do tempo do relógio com o qual vocês estão familiarizados. Os padrões que sugeri, portanto, o levarão para muito mais perto de um entendimento da realidade de seu ser, ajudando-o a derrubar crenças que causam divisão pessoal e social. O longo período de atividade contínua consciente em que a pessoa está acordada diverge, de certa forma, de suas inclinações naturais. Ele o separa do intercâmbio espontâneo do material consciente e inconsciente mencionado anteriormente, que deve então passar por certas mudanças, acabando por tomar necessário um período de sono prolongado. Ao corpo são negados os descansos frequentes que ele requer. Aplicam-se estímulos conscientes em excesso, tornando difícil a assimilação e colocando uma tensão sobre o relacionamento mente e corpo. A divisão entre os dois aspectos de experiência começa a assumir características de comportamento completamente diversas. O inconsciente torna-se cada vez mais estranho à consciência. As crenças formadas a respeito dele e os simbolismos envolvidos são exagerados. O desconhecido parece ser ameaçador e degenerado. A cor negra assume tendências mais fortes em sua conexão com o mal, algo a ser evitado. O autoaniquilamento parece ser uma ameaça sempre presente nos sonhos e no sono. Ao mesmo tempo, todos esses impulsos chamejantes, criativos, espontâneos e emocionais, que brotam normalmente do inconsciente, tornam-se temidos e são projetados então sobre inimigos, outras raças e credos. O comportamento sexual, obviamente, será considerado depravado por aqueles que mais temem sua própria natureza sensual. Eles a atribuirão a fontes primitivas, malignas ou inconscientes, e até tentarão censurar seus sonhos desse tipo. Depois, projetarão grande licenciosidade sexual sobre os grupos que escolheram para representar seu próprio comportamento reprimido. Se o sexo for equiparado ao mal, o outro grupo naturalmente será considerado maligno. Se os membros de um grupo tão rígido acreditarem que a juventude é inocente, negarão que a experiência sexual tenha qualquer lugar na infância e alterarão suas próprias lembranças a fim de que se ajustem às suas crenças. Se um jovem adulto acreditar que o sexo é bom, mas que a velhice é má, achará impossível considerar a sexualidade exuberante como parte da experiência de uma pessoa mais velha. Nos sonhos, a criança e o ancião ou anciã podem existir simultaneamente e o indivíduo torna-se muito consciente da extensão total da criatura. A sabedoria da criança e a do velho estão ambas disponíveis, assim como lições de experiências futuras.
Há mecanismos físicos muito naturais no corpo que sustentam essa intenção. Você nega a si mesmo muitas dessas vantagens, porém, pela alienação artificial que estabelece com seus padrões atuais de sono-vigília, aos quais, repito, suas ideias de bem e mal estão intimamente ligadas, os que não conseguirem alterar seus hábitos de sono podem ainda obter alguns benefícios mudando suas crenças nas áreas tratadas, aprendendo a recordar os sonhos e descansando brevemente quando puder, e logo após, registrando as impressões que retiveram. E é preciso que você abandone qualquer ideia que tenha sobre a natureza insossa da atividade inconsciente. Precisa aprender a acreditar na bondade do seu ser. De outra forma, não explorará esses outros estados de sua própria realidade. Quando confia em si mesmo, confie em suas próprias interpretações dos sonhos, e elas os levarão a um maior entendimento de si mesmo. Suas crenças sobre bem e mal se tornarão muito mais claras para você, que já não precisará projetar as tendências reprimidas sobre outros de um modo exagerado. Seção 653, 4 de abril de 1973, 21h23, quarta-feira. Abre parênteses, palavras de Robert. Recebemos neste fim de semana a visita de Robert Monroe e sua mulher, Nancy. Eles moram em uma fazenda na Virgínia. Bob Monroe é autor de Journeys Out of the Body, o livro que Jane e eu consideramos como a obra principal sobre o assunto. Entre outras coisas, ele queria contar a Jane sobre o complexo de pesquisa que deverá chamar-se The Mentronics Institute, ou System, que ele está construindo em sua fazenda. Ele será usado, entre aspas, só por um grupo de rapazes, para estudar várias fases de atividades paranormais. Esses, entre aspas, rapazes são médicos, parapsicológicos, psiquiatras e membros de outras áreas científicas. Seth apareceu domingo à noite, 1º de abril, em uma longa discussão com os Monroes que nós gravamos. Deveríamos nos reunir novamente na noite da segunda-feira, mas logo de manhã Jane começou a experimentar outro forte impulso de inspiração criativa, claramente transcendente, que durou várias horas. Ela começou a sentir que isso ia acontecer na tarde de domingo, antes de nossos visitantes chegarem. Eu estou descrevendo o fenômeno aqui e incluindo longos trechos do relato sobre ele para mostrar algumas de suas outras atividades sensitivas enquanto este livro está sendo produzido. Ao mesmo tempo, essas percepções fornecem informação sobre o próprio livro. Jane descreveu-me em seu estado alterado de consciência enquanto estava acontecendo na segunda-feira. Na manhã seguinte, escreveu um relato tão completo sobre ele quanto possível. Ela usou mais de 6.000 palavras e, mesmo quando estava datilografando, viu-se revivendo partes da experiência em um nível moderado. Domingo à tarde, antes de nossos visitantes chegarem, ela escreveu: eu começara a ler um livro de Ralph Waldo Emerson, o poeta e filósofo que viveu de 1803 a 1872. Cheguei a seu ensaio. O poeta, no qual ele falava sobre os oradores como sendo aqueles que usam suas habilidades interiores para expressar os segredos interiores da natureza. O ensaio me impressionou muito, parecendo fazer eco a elementos de meus próprios escritos e características paranormais, e naturalmente pensei nos oradores de Seth quando ele os descreve no capítulo 20 de Seth Speaks. De acordo com Seth, Emerson era também um orador. Então Bob Monroe e sua mulher chegaram e tivemos uma noite atarefada. Seth apareceu e assim por diante. Quando me sentei à minha escrivaninha na manhã seguinte, 2 de abril, senti subitamente o mais forte, mais vívido tipo de inspiração que acho que jamais tive. Fiquei tomada por essa inspiração o dia todo, escrevendo em uma febre agitada mais excitante. O resultado foi um poema de 9 páginas chamado Dialogues of the Speakers, que pode ou não continuar neste livro. Foi assim que começou o livro de poesias que eu terminei no começo de março, Dialogues of the Soul and Mortal Self in Time. Ao chegar ao final do longo poema, no meio da tarde, tive dificuldade cada vez maior para descrever meus sentimentos e até para datilografar. Eis as últimas 2 estrofes. Os oradores vivem. Suas vidas maciças estendem-se sobre as nossas e através das pupilas de seus olhos olhamos para o universo.
Tudo o que sabemos ou vemos, contudo, não passa de detalhe, em um esquema tão dominante, que escrevendo agora, torno-me fraca e digo que o que percebo passa por minhas palavras, que não podem conter tal evidência interior. Fico com abismos tão enormes que o que não é dito é tudo, e o que não posso conter, e o que eu sou e o que você é. Meus pensamentos são tão fracos, com minhas mãos em concha, para apanhar esses significados. Mas nossas vidas são como as sombras de meus dedos. Assim, somos enviadas por outros, parentes maciços, em uma família tão vasta, mas na qual cada membro se aquece. Ao escrever isso, meu estado subjetivo mudou de tal forma que eu tornei a chamar Rob. Comecei a sentir as vidas maciças dos oradores e compreendi que eu fora além do poema. A inspiração estava agora dirigindo minha percepção de modo que, enquanto eu olhava ao meu redor, o mundo se alterou. Quando isso me acontece, esse estado que consideramos como vida subjetiva se torna real e objetivo, e é então visto da mesma forma que nossa vida física normal. Esse processo jamais se completa, mas a transformação de dados interiores em expressão exterior é uma experiência esplêndida, embora às vezes inquietante. De minha mesa no estúdio, eu via as janelas de nossa pequena cozinha. Eu olhava através do topo das árvores que ficavam além delas. Moramos no segundo andar e via a rua do outro quarteirão. Não tridimensionalmente, mas de outro modo mais vívido. Eu percebi figuras maciças no canto daquela visão física e ao redor do mundo. Meus olhos foram abertos naturalmente. Com minha visão interior, eu senti que uma daquelas formas, vigorosa e impossivelmente sólida, podia curvar-se com sua face gigantesca, olhar pela janela de minha cozinha, embora eu também tivesse consciência de que tudo aquilo era minha interpretação de que eu estava recebendo. Ao mesmo tempo, minha percepção da sala passou por uma transformação. Tudo nela, embora conservando o seu próprio tamanho em minha visão, tornou-se microscopicamente menor e claro, como o modelo do mundo de uma criança, mas um que era real e vivo, com minhas salas dentro de uma das inúmeras casas de brinquedo. Eu estava eufórica, mas inquieta. Tentei acompanhar o que estava acontecendo, mas ainda conservava um certo distanciamento, uma sensação de como se, de modo a não ficar completamente perdida na experiência. Rob sugeriu que eu tirasse um cochilo, uma vez que os Monroes iam chegar em mais ou menos 1 hora. Enquanto tentava dormir, uma ideia dentre muitas como que pulou sobre mim, literalmente me chocando. Nós estamos em Deus. Nós nunca fomos exteriorizados. Essas palavras não conseguem explicar meus sentimentos emocionais subjetivos de participação nesta ideia, pois de repente me senti estando em Deus, como estando em uma casa. Tudo o que imaginávamos e sabemos está dentro, não existe fora. Senti claustrofobia por um tempo. Minha percepção visual foi novamente alterada de um modo estranho e mais suave, de maneira que tudo o que eu via estava dentro do que estava dentro de si mesmo, ad infinito. Senti-me uma anã, mas quase imediatamente tive a estranha sensação de segurança fantástica e perceber que está dentro de Deus, que éramos literalmente feitos de matéria divina e, portanto, eternos. Em seguida, tive a sensação de que esta qualidade interior era tão inconcebivelmente vasta que dentro dela se encontrava todo o espaço, eternamente expansível, possível. Somente um interior poderia possuir essas características de constante expansão. Cada uma dessas ideias veio como revelação emocional, acompanhada de várias sensações e alterações físicas de percepção visual. Aqui começaram outras experiências e, em graus diferentes, eu me perdi neles. Uma foi o meu corpo tornar-se sólido, não como se fosse sólido, mas sólido mesmo. Para todas as intenções e propósitos eu era sólida. Expandi-me de certa forma, elevando-me a uma altura maior. Jane, então, experimentou uma série de eventos com várias facetas do conceito de solidez. Embora fossem perfeitamente reais, entre aspas, para ela, fisicamente ela também sabia que eram interpretações simbólicas de realidades interiores. Achamos que a memória celular de Seth descreve também também estava envolvida como testemunham estes trechos de seu relato.
A próxima coisa que percebi foi que estava de volta na cama, mas novamente sólida e por um momento amedrontada. Minha mão esquerda, acima de mim no travesseiro, transformava-se em uma garra de água. Meus olhos estavam fechados, mas quanto à sensação física era isso? Senti um poder fantástico em minha mão. Ela tentou agarrar como faria uma garra de águia. Senti o mais estranho tipo de armadura e estranha, mais forte e elástica garra, em vez da carne como a conhecemos. Então, meus ombros e toda a parte superior de minhas costas começaram a se transformar em uma grande águia, e as asas batendo. O poder ondulante e a sensação estranha eram incríveis. Em um processo impossível de descrever, outra mudança ocorreu. Desta vez eu era um dinossauro. Quero dizer, eu era um. Fiquei em pé nas duas pernas, fazendo barulhos altos, roucos, de júbilo ao me ver em uma grande planície. Havia uma semelhança entre a águia e o dinossauro naquela armadura do corpo, ou que quer que eu fosse naquela estranha dureza. Esses eram todos os estágios pelos quais eu passara. Ou, pelo menos que algumas das células do meu corpo se lembravam, mas aproximadamente era muito vívida de minha parte. Rob chamou-me, depois saiu para apanhar os Monroes no hotel. Sentia-me eufórica, mas exausta. Comecei a vestir-me, ainda consciente da sensação de estar dentro de Deus. Os pássaros começaram a cantar lá fora e eu parei assombrada. Os pássaros eram os deuses cantando. Não era uma sensação simbólica ou artística, era um fato que se revelava de repente. A incrível doçura de seu canto seguiu-me mesmo quando me vi rindo, pois agora eu estava retocando minhas unhas. O esmalte se gastara nas pontas por eu ter datilografado o poema dos mundanos. Ao entrar na sala para arrumá-la para as visitas, a sala também estava dentro do que estava dentro. Vestígios da experiência transcendente de Jane continuaram durante dias. Ela também se lembrava de detalhes que omitira em seu registro escrito. Geralmente, a lembrança desses detalhes eram ativados por eventos comuns de nosso dia a dia. Os que desejarem poderão verificar as referências nos próximos 2 parágrafos. Nenhuma sessão foi realizada segunda-feira à noite. Jane usou suas próprias habilidades para sintonizar-se com o diagrama de uma máquina que Bob Monroe desenhou e que havia visto em uma de suas viagens fora do corpo. Surgiram perguntas envolvendo a física, o vácuo de Fermi, tendo a ver com o movimento de certos elétrons e assim por diante. E Jane terminou desenhando diagramas dela própria. Ela gosta de usar suas habilidades desta forma. Ela deu suas notas e desenhos a Bob. Na terça-feira, então, além de escrever sobre os episódios transcendentes, escreveu um relato das discussões de segunda-feira à noite e reconstruiu suas notas e esboços para seus próprios registros. Bem, sinto que Seth está perto, disse Jane esta noite às 21h22. Estarei pronta em 1 minuto. E engraçado, mas ao sentar-me aqui, esperando, tenho uma grande sensação de cor e expectativa. Isso acontece muito. É quase que a mesma sensação de euforia que tenho quando escrevo boas poesias como segunda-feira. Início do ditado de Seth. Suas atitudes em relação ao sono, aos sonhos ou a quaisquer alterações de consciência são todas coloridas até certo ponto, pelas crenças a respeito do bem e do mal em sua sociedade ocidental. Essas crenças vêm da velha ética puritana do trabalho. O demônio encontra trabalho para as mãos desocupadas. Esse tipo de pensamento provoca, por si só, uma atitude geral em que o descanso é desaprovado e os sonhos considerados suspeitos. Os devaneios e até as leves alterações de consciência assumem conotações morais. Essas ideias são espelhadas em sua sociedade de maneiras inumeráveis e em áreas nas quais os valores de bem e mal não são aparentes. Os esportes ativos são considerados bons, mas em geral são comparados com atividades intuitivas passivas, que então são vistas como más. Vocês insistem em um produto material de algum tipo fisicamente demonstrativo. Nesse contexto, os sonhos ou devaneios não são vistos como construtivos nem produtivos. Os jovens são induzidos a enfrentar a vida agressivamente, mas no uso comum do termo, isso significa competitividade, o que também implica e naturalmente promove a orientação da consciência individual em uma forma exterior apenas. Não só a consciência deve focalizar a realidade externa,
mas dentro desses limites ela ainda é mais direcionada para certas metas específicas. Outras inclinações são desaprovadas. Essas pessoas são treinadas para considerar quaisquer alterações de consciência, qualquer empreendimento aparentemente passivo, como perigosos de uma forma ou de outra. Um artista será tolerado apenas se a sua obra vender bem, por exemplo. E nesse caso, pensarão que o artista é simplesmente mais esperto que a maioria para descobrir um modo de ganhar dinheiro. O escritor é aturado se seus livros resultarem em fama ou fortuna. O poeta mal é tolerado, pois geralmente seus dons não trazem nenhuma coisa nem outra. O sonhador, seja qual for sua idade, trabalho ou ambiente familiar, é considerado suspeito, pois parece que ele mesmo tem uma profissão para desculpar sua preguiça moral. As pessoas que têm essas crenças descobrirão ser difícil compreender a criatividade do próprio ser. O trabalho realizado nos sonhos, as experiências numerosas ali ocorridas ficarão invisíveis para elas. Pouca consideração ou respeito têm pelos sonhadores ou visionários do mundo, e serão as primeiras a saltar sobre as pessoas de sua própria geração que demonstrarem tais tendências. Por tudo isso, porém, as porções interiores de cada ser individual não são tocadas por essas crenças. As ideias serão refletidas em sua experiência diária, certamente, e parecerão justificadas. Por baixo, porém, o eu interior está bem consciente da grande criatividade propulsora que ocorre nos sonhos e percebe que a fonte da energia individual nada tem a ver com esses conceitos superficiais, como a natureza do bem e do mal. Fim do capítulo.